O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do alto está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou, mas fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Amigos, irmãos em Cristo, eis para nós palavra de vida, de esperança, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Querida comunidade, você que reza conosco aí na sua casa, nesta quinta-feira, hoje nós celebramos Stanislau. Eu creio que é um homem que também tentou anunciar o Evangelho, mas um homem também que foi ceifado dentro de uma Eucaristia, por anunciar o próprio Evangelho. E a nossa liturgia de hoje, creio que ela traz vários sentimentos importantes para a nossa vida. Primeiro, por mais que os homens queriam prender a palavra, não vão conseguir, porque Jesus é a palavra, uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que salva. Jesus é a própria palavra. No prólogo de São João, nós vamos ouvir: no princípio era a palavra. E a palavra se fez carne, a palavra se fez homem, e a palavra habitou no meio de nós. Então Jesus é a verdadeira palavra. Por mais que os homens queiram prender a palavra, não vão conseguir. Os discípulos, eles estão anunciando a palavra. Por isso que Pedro, ele responde: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Então é preciso obedecer sempre a palavra de Deus. Por mais que eles queriam proibir de pregar a palavra, pregar Jesus Cristo, ou revelar o rosto de Jesus, eles não conseguiram. E Pedro e seus companheiros apóstolos não desistiram. Foram também homens convictos da palavra, homens convictos da pessoa de Jesus Cristo. Talvez dentro da nossa caminhada nós precisamos ter um pouco mais dessa convicção, talvez um pouco mais de coragem para sermos pregadores da palavra ou anunciadores da mensagem do Evangelho ainda hoje. É esta coragem que eu, você, nós precisamos ter. Às vezes nós desistimos com muita facilidade da pregação da palavra. Desistimos com muita facilidade também de seguir Jesus, ou de comprometer a nossa vida com o próprio Jesus. Não é fácil, nós sabemos disso, é arriscar a nossa própria vida, ao ponto de sermos condenados à morte. Mas nós não podemos ter medo, por isso que nós temos que arriscar a nossa vida
no anúncio da Boa Nova. Quem anuncia a Boa Nova, claro, irá anunciar sempre Jesus Cristo. Pedro, ele tem essa clareza da missão. Por isso que Pedro confirma, é preciso obedecer a Deus antes os homens. Nós obedecemos mais os homens do que a Deus. Talvez a nossa fraqueza missionária, talvez o nosso trabalho diário torna-se mais cansativo, porque nós queremos obedecer os homens, e quando a gente obedece, a gente quer ser agradável, para não ser magoado e para não magoar. O Evangelho não é isto. O Evangelho tem sua clareza própria. Eu creio que o Evangelho, ele traz sempre um sinal de virtude para todos nós. Por isso que nós somos chamados, primeiramente, a obedecer o Senhor e não os homens. Os homens têm que viver a palavra. Os homens têm que viver a partir de Jesus Cristo, a partir do ressuscitado. Porque quem submete, meu irmão, a Deus, diz a palavra, olha que lindo, recebe o Espírito Santo. Vocês devem recordar a liturgia de domingo passado. Vocês não podem esquecer hora nenhuma a palavra de Deus. Jesus diz que entrou onde estavam os discípulos. Entrou. Por mais que as portas estavam fechadas, Jesus entrou. E ele fez 3 sinais. Primeiro, sopro, disse: a paz esteja com vocês. E ele mostrou para configurar a sua verdade, a sua presença, as suas mãos, seus pés, seu lado. Ele mostra, ele se revela quem é ele para os seus discípulos. Segundo momento, Jesus soprou de novo. Mas aí Jesus disse: olha, recebam o Espírito. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele disse: o pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados. O pecado de quem vocês não perdoarem serão retidos. Alguém estava fora da comunidade, que era o tal do Tomé. Estava longe. E ele diz: olha, se eu não ver as marcas em suas mãos, em seus pés, o seu lado, eu não acreditarei. Depois de 8 dias, Jesus aparece novamente. E Jesus olha para Tomé e diz: coloca a mão aqui. Veja, sou eu. Não seja incrédulo. Então, eu creio que a palavra dessa semana, ela faz esse mesmo convite para nós. Submeter a Jesus. Reconhecer nas marcas do prego, nas marcas das mãos, nas marcas dos pés, no seu lado, a presença de Deus em nossa vida. Por isso que o Sírio Pascal traz sempre essa figura da presença de Deus em nossa vida. E nós recebemos o quê? Os dons do Espírito Santo. Nós recebemos essa força do Espírito Santo. Esse sopro, meu irmão, do Espírito Santo é a grande essência de Deus. É o querigma. É aquilo que nos dá coragem ainda hoje para sermos cristãos de verdade, para assumir o seu evangelho, para ser sinal, meu irmão, minha irmã, da ressurreição. Ele vive na morte, mas ele vive a ressurreição ainda hoje. E ele se faz presente em cada uma de nós no nosso dia a dia. Por isso que o amor do Pai é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor é derramado. E pelo Espírito, Deus habita em cada um de nós. E Ele nos faz ser filho no Filho. Ser filho no ressuscitado. Ser filho naquele que venceu a morte. Naquele que venceu a cruz. Por isso que nós não podemos ter medo. Precisamos ser homens audaciosos, homens da coragem, para revelar a grandeza de Deus aos nossos irmãos. A palavra não pode permanecer presa, cadeada, mas a palavra tem que nos libertar e nós temos que ser libertadores a partir da palavra. A nossa vida é um processo de cristificação. Cada dia, cada momento, nós vamos nos crescendo em Deus. Lembre-se, e o Espírito Santo vai dilatando em nós.
todos os meios possíveis. Altura, profundidade, largura, é a dimensão que o Espírito faz em nossa vida. Nós não somos chamados a ter um espírito tímido, de fraqueza. Não, pelo contrário, nós somos chamados a ter um espírito de altura, um espírito de profundidade, um espírito de largura. Talvez são sinais que devem acompanhar a nossa vida ainda hoje. Até o ponto de nós mesmos dizer, como Paulo disse, né? Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, a partir do momento que nós aceitamos, a partir do momento que nós assumimos um compromisso, o Cristo passa a viver em nossa vida, presente em cada um de nós. E aí nós somos filhos de quem? Filhos do amor. Lembre-se, porque Deus é amor. Então nós somos filhos de Deus, filhos do amor ainda hoje. Por isso que a nossa vida é um processo. Cada dia nós vamos aprendendo um pouquinho, cada dia nós vamos nos doando, cada dia, meu irmão, nós vamos tendo uma harmonização em Deus e junto dos irmãos. Não se esqueçam do lema da campanha da fraternidade. Vós sois todos irmãos e irmãs. Se eu quero construir uma sociedade mais fraterna, mais humana, eu tenho que viver essa irmandade ainda hoje. Por isso que em Cristo nós somos todos irmãos. Nós somos, primeiramente, transformados no amor de Deus, pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Isto é a ressurreição, acontecendo em nós, acontecendo na nossa vida, acontecendo na nossa caminhada, e tudo isso nos leva a quê? Contemplar a glória de Deus, contemplar a ação de Deus presente ainda hoje em nossa vida. Cada dia nós devemos nos abrir ao Espírito Santo. Isso é fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada de cristão. Nós somos às vezes limitados. Nós somos, eu, você, somos limitados. Mas nós devemos nos colocar na medida do Espírito Santo. Mas a fé, ela deve nos conduzir, deve nos guiar sempre. Por quê? Para que vejamos as coisas do alto. Diz o Evangelho, quem é da terra, fala as coisas da terra, mas quem é do céu, fala as coisas do céu. Por isso que nós devemos viver na confiança em Deus. Isto é, harmonizar, meu irmão, minha irmã, com o Senhor ressuscitado a nossa vida, para poder viver a eternidade nesta dimensão de fé, mas também na dimensão de confiança. Falar sempre das coisas do alto, falar sempre de Deus. Que o Espírito Santo possa nos ajudar no nosso dia a dia a não viver mais com medo, com insegurança, mas nós somos desafiados a viver a graça da ressurreição, falar das coisas do alto. Por isso que não podemos ficar guardando aí na nossa vida, no nosso dia a dia, aqueles ressentimentos de fraqueza, de pecado. Nós não podemos ficar guardando aqueles ressentimentos de mágoa. Nós não podemos ficar guardando aquele ressentimento da falta de perdão. Por isso que Jesus dá essa graça para cada um de nós, ainda hoje a viver um novo homem, uma nova mulher, mas sempre olhando para o Cristo ressuscitado. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, primeiramente, a ser luz. Se eu quero falar as coisas do alto, eu tenho que ser luz, para iluminar a nossa vida, mas clarear com a nossa vida tudo aquilo que está à nossa volta. Eu creio que a ação do Espírito Santo nos leva a ser essa luz. E muitas vezes nós sofremos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, porque queremos os dons do Espírito, mas não colocamos em prática. Nós não distribuímos esse clarão, essa beleza dos dons com os nossos irmãos no nosso dia a dia. Que toda a ação de Deus nos faça abrir o nosso coração para o Espírito Santo. E que Ele possa, meu irmão, agir cada vez mais em nossos corações. Cuidado
Trago aí um lembrete da palavra de Deus para nós no dia de hoje. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Cuidado! É bom a gente parar um pouquinho e pensar, talvez o nosso ativismo do dia a dia não nos deixa sentir a força do Espírito Santo em nossa vida. Às vezes a gente não tem mais tempo nem para rezar. Às vezes a gente já nem confia mais no Espírito Santo. Às vezes a gente não pede mais a força do Espírito Santo. Parece que nós temos já a clareza do discernimento, nós já sabemos tudo, já conhecemos tudo. Então a gente não deixa o Espírito Santo agir na nossa vida. O corre-corre, meu irmão, do nosso dia a dia, torna-se um obstáculo para nós. Lembre-se disso. Para nós, às vezes, distanciarmos de Deus, da nossa vida, da vida da comunidade. Quantas vezes nós criamos um obstáculo? Não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para entregar-se a Ele. Veja a palavra de Deus, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. É a beleza da palavra. Talvez os obstáculos é essa, a luz veio, mas eu prefiro as coisas do mundo do que Jesus. Portanto, eu continuo nas trevas, eu continuo na escuridão. A luz veio, a luz faz o seu clarão próprio, porque Ele é o Cristo iluminado, Filho do Pai, que vem iluminar nossa vida. Mas a gente prefere outras coisas, não prefere tanto Jesus. Então criamos um obstáculo da presença de Deus em nossa vida, também na vida nossa, dentro da comunidade. Lembre-se, meu irmão, vamos pedir a graça e a coragem de Deus, que venha sobre cada um de nós. E a palavra vai dizer para nós tomarmos consciência um pouco mais, quem odeia a luz é aquele que pratica o mal. E ele não aproxima da luz. Então quem não aceita essa força, esse fogo novo, a luz do ressuscitado, claro que não vai aceitar aquilo que é o novo, que é o Cristo vivo, que é o Cristo transformador. Poucos dias eu brinquei na minha comunidade, muitos batismos no sábado santo, mas no domingo não estava ninguém na igreja. Batizou no sábado e no domingo ficou homem velho, já não teve mais tempo de ir na Eucaristia. Quantas pessoas vivem dessa forma? Você que está aí na sua casa, dê uma olhadinha. Às vezes nós ainda queremos a luz, mas não queremos praticar a ação da luz. Passamos até a odiar a luz e não se aproximar da luz, porque nós queremos viver o nosso mundo. É o mundo do velho homem. Eu penso assim, eu faço assim, eu vou agir assim, tudo tem que ser assim, como eu penso e como eu quero. Então vamos nós, nesta semana, pedir essa luz de Deus para nos iluminar, nos orientar, mas que o Espírito Santo dê esse discernimento, para a gente se aproximar com coragem, com verdade, com alegria, aproximar desse Cristo que se manifesta, meu irmão, que todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todos os nossos gestos sejam realizados em Deus. Nada a partir do homem, nada a partir de si mesmo, mas a partir do ressuscitado. Por isso que a palavra ela traz esse novo sentimento para nós, para a gente viver sempre na plenitude e na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.